Estamos hoje, nesta quinta-feira, 3 de novembro de 2022, na nossa quinta e antepenúltima aula desta matéria de ética cristã e ministerial. Já na próxima quinta-feira, já estarei anunciando a vocês a próxima matéria, né, que já estaremos iniciando logo em seguidinho ao término desta, certo? Dia 24 próximo vai ser dia de ação de graças e não teremos aula. Quero que você anote aí, tá? O dia 24, quinta-feira, é Thanksgiving Day. Então, por uma questão de lógica, né, e regrinha, nós não fazemos a nossa aula no dia de Thanksgiving, não é verdade? Porque é o dia que todos gostariam de estar com as suas famílias. Então, anote aí, 24 de novembro, dia de Thanksgiving, não teremos a nossa aula, então a nossa aula ela continua na primeira quinta de dezembro. Então, na primeira quinta de dezembro, aí sim vai ser o dia da nossa provinha, ok? No dia da nossa provinha. E na segunda quinta de dezembro começamos a nossa nova matéria, mas já na próxima semana eu já vou anunciar a próxima matéria, né? Que, se Deus quiser, estaremos iniciando na segunda quinta-feira do mês de dezembro. Anotaram, então? 24 de novembro, Thanksgiving Day, não teremos a nossa aula, tá? Porque é o dia de ação de graças. Claro, você vai querer estar com a sua família, e eu também. Vou estar aqui com o meu cunhado, minha cunhada, e dois familiares que virão do Brasil para estar aqui pela primeira vez depois de mais de 20 anos conosco, passando aqui o dia de ação de graças. Muito bem, meus irmãos, então estamos hoje na nossa quinta aula da matéria Ética Cristã e Ministerial. Repito, essa é a turma do curso básico em Teologia, quinta-feira, 3 de novembro de 2022. Eu sei exatamente aonde eu parei, agora quero ver vocês. Aonde exatamente na apostila eu parei? Que às vezes eu vejo que um fica perdido, o outro fica perdido, vai para ali, vai para colar, e não chega a um consenso. Eu sei que o irmão Kleber sabe onde ele parou, sei, posso estar errado, que o irmão Fábio onde parou, e eu sei que também as irmãs e o Ince sabem aonde nós paramos. Vamos lá. Quero ouvir de alguns de vocês exatamente. Eu estou aqui, eu estou olhando para a página exatamente onde eu parei. Mas vamos ver se caímos no mesmo acordo. Vamos lá. Ó, o silêncio imperou. Ninguém, no que eu terminei de falar, entrou para dizer onde eu parei. Eu salvei aqui, pastor, rapidinho. Deixa eu só encontrar aqui. Olha lá, irmão Kleber meteu o dedão. Quando o irmão Kleber meteu aquele dedão ali, já viu, né? Fala, irmão Kleber. Deixa Deus me usar. Na página 9, nós vamos entrar no assunto os males de alguns obreiros com respeito à igreja. Isso. Ó, estou te dizendo, irmão Kleber, se você quiser colocar ele no chinelo, tu tá mal. Ele te coloca no chinelo e dobra e joga você no bolso. Entende? Esse é o negócio. E alguém saiu, irmã Isabelle saiu fora do ar. Para que fui falar, né? Deu uma descarga elétrica, irmã Isabelle saiu, mas daqui a pouco ela volta. Conexão é assim mesmo. Vamos lá, então. Os males de alguns obreiros com respeito à igreja. Nós estamos entrando aqui numa parte, eu creio que vocês estão dando uma lidinha na apostila, e a cada momento, a cada aula que a gente avança, ela vai ficando um pouco delicada. O tema em si é delicado, o tema em si é um tema muito sensível, é um tema que mexe fortissimamente, não é, com a nossa realidade, com a nossa cabeça, porque se trata de igreja. Falta de ética num grupo de obreiros vai trazer o quê? Problemas para as nossas igrejas, certo? E o que já tem batido na tecla, como está sendo difícil ultimamente, né, encontrarmos obreiros éticos e igrejas éticas. Irmã Isabelle, pensei que ocorreu o arrebatamento da igreja, a senhora foi e nos deixou, Pai Celeste. Meu iPad descarregou, pastor, já está carregando aqui, eu vou ficar... Glória a Deus, graças a Deus. Eu já ia levantar as mãos para dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me leva. Mas eu vi o Ince ali, eu vi a irmã Jaqueline, eu vi os demais. Não, estou enganado. Alarme falso. Só foi a irmã Isabelle por enquanto, mas não foi para o céu, não.
Ela foi para casa, depois ela voltou. Amém. Vamos lá, então. Veja bem, o que nós vamos falar agora são os males que, infelizmente, atingem em cheio a muitos obreiros. E esses males, além de atingirem os obreiros, eles atingem as igrejas. Eu separei 5 desses males. Eu poderia falar de 10, de 15, de 20, de 80, mas o tempo e o espaço não nos permitem. Então, vamos trabalhar com 5. E esses 5 são incômodos. Imaturidade cristã é um deles. Trabalham com o manto dos outros é outro. Não possuem chamada, não têm mensagem ou palavra de Deus e ordenados ou separados antes do tempo. Prestem atenção, esses 5 pontos são muito delicados. Alguns obreiros não têm ética nenhuma. Por quê? Porque eles têm imaturidade. Como é que é isso? Eles podem ser até orientados, treinados, ensinados. Preste atenção, que coisa estranha, né? Mas o que adianta ser ensinado, orientado, treinado, se não tem maturidade para viver aquilo que está sendo a ele ensinado? Ou seja, esses obreiros nunca crescem, não se desenvolvem, não e tampouco conseguem amadurecer. Vamos ver o que o escritor aos Hebreus, capítulo 5, vamos ver esse texto. Esse é um texto muito interessante. Hebreus, capítulo 5, convido vocês a abrirem o texto das Escrituras. Hebreus, capítulo 5, vou aguardar que todos abram. Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo de número 5, versículos 12, 13 e 14. Hebreus, capítulo 5, versículos 12, 13 e 14. Todos encontraram? Todos encontraram? Hebreus, capítulo 5, versos 12, 13 e 14. Vamos então ler o texto. Porque devendo ser já mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O que me chama a atenção aqui, o versículo 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo. O escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, né? Durante muitos anos se especulou que poderia ter sido o apóstolo Paulo, mas as evidências internas, como estilo gramatical, introdução, abordagem, temática, descarta completamente Paulo como o candidato de ser o autor desta carta. Então, ficam 2 candidatos bastante fortes, mas também desconhecemos qual desses 2 candidatos. Poderia ter sido Barnabé ou poderia ter sido Apolo. Entre os 2, alguém me pergunta qual dos 2 eu, particularmente, teria uma opinião baseado na história de Apolo, de Barnabé, baseado na vida, na cronologia, na biografia deles. Apolo. Mas não podemos fazer afirmações. Seja lá quem foi, Apolo ou Barnabé, é alguém que conhecia muitos rituais do Antigo Testamento, era muito eloquente, tinha uma boa oratória, um bom domínio de verbalização e de abordagem de palavras. E, consequentemente, sendo ou Apolo ou Barnabé, era um homem que tinha muita experiência e convivia com pessoas experientes, ao ponto da parte de Deus ele fazer essa declaração, né, que ele conhecia pessoas de anos de igreja, de anos de convivência com o evangelho, mas eram o quê? Imaturos, crianças. Você conhece ou já conheceu alguma pessoa de anos de igreja, 10, 15, 20, 30 anos de igreja, mas se comportando como um menino na fé? Alguém que já conheceu gente assim? Alguém já conheceu alguém? Eu conheço dúzias. E o mais triste é que conheço até pastores, né?
mais velhos do que eu, de 70, 75 anos de idade, que agem exatamente como crianças, imaturas na fé e, claro, sendo imaturas, trazem enormes problemas para as congregações, né? E o verso 13, como é interessante essa abordagem aqui, ó, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Essa expressão aqui, perfeito, não tem nada a ver com a perfeição humana. Fala de equipado, preparado. Interessante, né? Na maioria das vezes que você encontrar essa palavra perfeito ou perfeitos no Novo Testamento, não é a ideia da perfeição no sentido humano, porque não existe, mas é a ideia de algo que leva alguém a estar preparado, equipado, ok? Outro grande mal de alguns obreiros é trabalham somente com o manto dos outros. Não é? Segunda de Reis, capítulo 2, versículo 13, é um texto que nos dá essa base. O que é trabalhar com o manto dos outros? Né? É estar na sombra do ministério de alguém. Exemplo, o Fábio tem um ministério poderoso, maravilhoso, aí arrasando, sacudindo, impactando. Aí lá vai o índice. Rapaz, eu vou tomar carona com o Fábio. O menino está bombando em Lowell, está sendo evangelista do momento. Prega, as almas se convertem, ora, Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo. Não. O homem é bom, o homem é bom. Estou dizendo que o Fábio não seja bom nesse assunto, mas o homem é bom. Aí o índice, né, com aquela dorzinha de cotovelo, vou me grudar com o Fábio. Ele nem vai perceber que eu vou lá, vou sugar o quanto eu puder dele. Não estou dizendo que seja errado que nos aproximemos de pessoas que tenham uma boa influência, uma vida espiritual. O problema não é se aproximar. O problema é sugar, procurar tirar vantagem, tirar proveito. Né? Como nos dias de hoje vivemos em dias tão perigosos que algumas pessoas, se vocês têm essa experiência, né, se aproximam de nós não pelo que somos, mas muitas das vezes pelo que temos, seja a nível de influência, seja a nível de prestígio, seja a nível de dinheiro, né? Eu, particularmente, eu sou um camarada bastante desconfiado. Quando alguém se aproxima de mim, eu pergunto, vem cá, o que você acha que eu tenho para te dar em troca? É uma pergunta que choca de início a pessoa. Não, pastor, eu não quero nada em troca, eu quero ter o prazer de conviver com o senhor. Tem certeza? Eu não tenho onde cair morto. Eu não sou pessoa famosa, não sou pregador gospel, meu nome não tem plaquinha, não tenho o meu nome na calçada da fama, entendeu? Então, meu amigo, pensa bem o que você está fazendo, entendeu? Então, isso aí E hoje algumas pessoas se aproximam de nós sempre no sentido, não estou dizendo que são todos, entenda-me bem, não estou generalizando, não, tá? Mas hoje em dia está bem complicado. Mas o que me refiro aqui, que algumas dessas pessoas que tentarão ou tentam se aproximar de nós é para trabalhar com o quê? Com o nosso manto, não é? Para tirar vantagem, para dizer, ó, eu fiz, mas na verdade é a unção, é a graça que repousava sobre a outra pessoa. Isso é muito sério, isso é muito perigoso, e vão existir pessoas, né, mal intencionadas. Outro mal dos obreiros é não possuir chamada, não possuem chamamento divino. Eu não sei se vocês viram isso ou já experimentaram com seus olhos. Nos 22 anos que eu estou aqui na América, eu vi isso no Brasil umas 4 vezes, 4. Na Europa, umas 2 ou 3 vezes, mas aqui eu já vi mais de 20 vezes, e é assustador. O que eu vi de estranho, pastor? Dia de separação de obreiros. Uma coisa bem curiosa. E, ultimamente, eu fico um pouco chocado, não digo chocado, mas assim, mas o negócio continua ainda acontecendo. Já te ocorreu de ter aquela experiência de você conhecer uma pessoa, um amigo da igreja, aí você é convidado para a separação dele de obreiro. Presta atenção, olha, isso aqui é um fato. E comigo, pelo menos, aconteceu mais de 20 vezes. Aí o indivíduo, né, chega assim, pastor, mas não, meu irmão, estou aqui para prestigiar tua separação a diácono. Esse é meu problema, pastor. Por quê?
Pastor, que horas são? 7h30 da noite. Só acredita que hoje, 8 horas da manhã, meu pastor me chama e diz, fulano, você vai ser separado a diácono. Oh? E não diga não, porque se você dizer não, é desobediência. E Deus vai pesar a mão. Pastor, o que faz um diácono? Irmão, eu não sei se eu choro ou se eu rio. É um negócio que me perturba. Gente, me perturba. O camarada está ali por obediência, mas não tem ideia nenhuma do que é ser um diácono. Pior, não tem chamado. E agora? Vocês acreditam que isso tem acontecido? Pelo menos eu tenho vivido essa experiência. Quando eu sou convidado a participar de cerimônia de separação de obreiros e quando eu encontro, às vezes, algum ex-aluno ou um servo de Deus conhecido, de longa data, eu já fico gelado. Falei, meu Deus, lá vou eu de novo. Ouvi a mesma ladainha. E o pior que eu ouço. O que eu estou fazendo aqui? Meu pastor me chamou de véspera. Isso não procede, irmãos. Não tem coerência. Não encaixa dentro da Bíblia. E o pior de tudo, que a maioria, escutem isso, aceitam essas separações de obreiros por obediência aos seus pastores, não discernindo à luz da Bíblia que isso vai trazer sobre eles um dano espiritual e esse dano sobre a igreja. Alguém está me entendendo o que eu quero colocar? Isso é grave, gente. Tem um título sem chamada, o que é isso? É para figurar números? É para apresentar quantidade de obreiros separados com vidas? Não se brinca. E eu vejo hoje igrejas, pastores, ministérios brincando com separação de obreiros sobre pessoas que não têm chamada. Tá? É uma estatística grosseira que eu vou dizer a vocês, de 10 pessoas separadas para algum cargo ministerial na igreja, escute, de 10 pessoas, pelo menos de 2 a 3, elas não têm a mínima ideia porque elas foram separadas. É estranho isso, porque elas não têm chamada e elas estão ali por simples obediência. E aí? Como é que o camarada se sai dessa? Nesse caso, se ele conhece um pouco da Bíblia, essa é a questão, ele pode argumentar. Mas se uma pessoa que não conhece nada da Bíblia, ou quase pouco, e aí? Ele vai argumentar qual quê? Então, o prejuízo é duplo, né? É sobre ele, sobre a igreja e sobre quem está chamando ele para a separação, que é para o pastor. Isso é grave, gente. Isso é grave. Está acontecendo, infelizmente, continuará acontecendo, e isso vai gerando o quê? Um efeito bola de neve, gerando danos em igrejas, em ministérios e em vidas. Como estão me entendendo isso? Isso aqui é muito sério, isso aqui é preocupante. Esse quadro pode ser mudado? Sim e não. A partir do momento que eu e você conhecemos as escrituras dentro do mínimo, dentro do básico, temos argumentação bíblica para dizer está errado. Mas e as pessoas que não têm uma noção básica, um conhecimento básico? Elas vão argumentar o quê? Nada. Vão dizer, eu tenho que obedecer ao meu pastor, que meu pastor disse, se eu não obedeço a ele, eu estou mal com Deus. Mas aonde está escrito isto na Bíblia? Vamos lá. Outro problema, não tem mensagem ou palavra de Deus. Se você ler esse texto aqui, não vamos ler o texto que vai tomar um pouquinho de tempo. Teve um camarada, um mensageiro, olha só, chamado Aimaas. Era costume dos tempos dos reis de Israel, um mensageiro sair na frente, correndo, para levar para o rei uma mensagem de última hora, uma mensagem nova, uma mensagem que ninguém tinha, porque era normal o rei recompensar, não é? O mensageiro que chegasse com uma mensagem de impacto. Só que no caso de Aimaas é a coisa mais louca. O cara correu na frente de outro mensageiro. Aí chega, aí está lá Davi. E aí? O que você tem para me dizer? Nada. Uma coisa meio de louco, né? Nada. Assim, hoje temos pessoas que assumem púlpitos e não tem mensagem nenhuma. Começam a contar historinha, começam a falar de si mesmos, das suas visões. O povo não precisa de historinhas, o povo não precisa ouvir
narrativas da sua ou da minha biografia. O povo de Deus precisa de alimento na palavra. É uma forma de falta de ética? Claro, é um grande mal que, infelizmente, tem atingido alguns obreiros que não têm mensagem, obreiros que não sabem nem tem uma breve introdução, não sabem nem como falar, basicamente, não estou falando que tem que ser uma enorme eloquência, falar pelos cotovelos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, trazer uma saudação básica. Até isso hoje a gente está vendo dificuldade. Outro problema, ordenados ou separados antes do tempo. Não sei se você já comeu banana verde. A banana é uma das frutas, como a maioria das frutas. Se comemos ela verde, ela tem um gosto muito pesado na boca. Alguém já percebeu isso? Um gosto, como se chama, adstringente. No Rio de Janeiro se diz gosto de cica. É um gosto desagradável. Trazendo para o plano espiritual, um obreiro, quando ele é ordenado, separado antes do tempo, ele vai ter problemas, vai trazer problemas, vai ter problemas e vai trazer problemas para o trabalho do Senhor. Não tem a visão do que é obra de Deus e, por isso, acarretam muitos efeitos daninhos para a congregação. É mesmo que você pegar uma criança de 8 anos de idade e colocar lá no high school. Será que essa criança vai produzir alguma coisa? Tendo 8 anos de idade, ela sendo separada, colocada no high school? O que vocês acham? Uma criança de 8 anos, se eu pego ela e coloco no high school, vocês acham que ela vai produzir alguma coisa, sim ou não? Não, não. É algo bem parecido. Se eu pego um obreiro e separo ele fora do tempo, é a mesma coisa que eu pegar uma criança de 8 anos de idade e inscrevê-la dentro do high school. Pior do que isso, tem os falsos obreiros. Está aqui número 11. Os falsos obreiros. Ó, se tem falso é porque tem verdadeiro. Biblicamente, não se encaixam como obreiros. Entretanto, olha só, eles lamentavelmente existem e agem tal como fossem, enganando a muitos. Olha, esses obreiros, se vocês não sabem, fazem até milagres. Como é que é? Como é que é? Esses obreiros fazem até milagre. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre eles. Aqui a gente precisa ler os textos para você entender que não é uma gota de exagero que talvez alguém possa falar, o pastor está exagerando um pouco, não. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. O que Paulo fala sobre esses falsos obreiros? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14. Preste bem atenção na maneira como Paulo descreve, esses falsos obreiros. Porque tais falsos apóstolos são obreiros, como é que é? Como é que é? Que palavrinha é essa aqui? Pois tais falsos apóstolos são obreiros o quê? Alguém está querendo falar, mas o áudio está fechado. Fraudulentos. Fraudulentos. Transfigurando-se, preste atenção como Paulo coloca, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Agora, aqui no 14 é pesado. Se você quiser fazer um highlight aqui, isso aqui é pesado, ó. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, peraí. Agora estou entendendo. Então, esses falsos obreiros seriam o quê? Basicamente satanistas? Resposta, sim. Sim. Hoje, muita gente nas igrejas pentecostais está batalhando. Eu quero dom de profecia. Eu quero dom de sinais, prodígios e maravilhas. Eu quero dom para ver o passado, presente e futuro. Eu quero aquele dom que mostra até o CPF do índice, para eu clonar e fazer a minha vida. Gente, o dom espiritual mais urgente que hoje a igreja está precisando, sabe qual é? Discernimento de espíritos. Esse é o mais urgente, urgentíssimo. E por haver ausência desse dom, os satanistas estão entrando na... Gente, isso aqui é um fato. As igrejas nos Estados Unidos e no mundo estão cheinhas de satanistas.
Homens que pregam, fazem as pessoas chorarem, fazem milagres. Quê? E não estão percebendo que é tudo compactuado com Satanás. Porque está aqui, ó, é Paulo que está falando, por revelação do Espírito. Não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Até o falar em línguas. Se você nunca viu satanista falar em línguas, ó, que Deus guarde você dessa experiência. Mas não vou duvidar que Deus permita, por alguma razão, você ter essa experiência. Eu tive essa experiência no Chile, na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, e aqui também. É assustador. Parece um servo, uma serva de Deus. Daqui a pouco o Espírito fala, eu não estou aí, não. E é muito fácil. E eu pedi uma prova uma vez com Deus na Argentina. Senhor, se não és tu, me dá uma palavra de comando. Mas na mesma hora, aquela voz suave debaixo da minha orelha. Repreende no nome de Jesus. Vocês acreditam que eu duvidei? Senhor, eu estou cometendo um pecado, eu estou vindo, é coisa da minha cabeça. Aí veio pela segunda vez, suave. Repreende esse espírito. Foi muito específico. Repreende esse espírito em nome de Jesus. Eu falei devagarzinho. Em o nome de Jesus, espírito de engano. Espírito de engano, sai dele agora. É como uma pedra acertasse o indivíduo. Ele caiu para trás com convulsões. Todo mundo pensava que ele estava tendo um ataque epilético. Mas não estava tendo um ataque epilético. Estava tendo o quê? Um impacto do poder de Deus sobre aquela pessoa. Não vou entrar nos detalhes. Apresentou-se como uma pessoa possessa. E isso causou um burburinho na igreja, ao ponto do pastor dizer, o que você fez com esse irmão? Eu não fiz nada. Quem foi o culpado é Jesus, fala com ele. Mas como é que o senhor se atreveu a expulsar? Peraí, eu recebi uma ordem. Eu vou ser doido? De dizer, não, senhor, isso aí, eu recebi uma ordem. Foi tão suave, mas eu resisti. Falei, não, isso é coisa da minha cabeça, porque eu nunca tinha tido uma experiência dessa natureza. Se um dia você vier a ter essa experiência, você vai entender. É um negócio muito estranho. Estranho. Você ali naquele momento vai duvidar. Estou ficando doido. Eu repreender o homem de Deus, a mulher de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, a sua igreja. Nos dê discernimento. Não para questionar, mas para avaliar. Nem tudo, como diz lá Jesus em Mateus 7, 21 a 23, nem tudo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Então temos que ter redobrada vigilância, redobrado cuidado. Não é que você tenha que duvidar, não se trata disso. Se trata de você ter o quê? Discernimento. Como estão me entendendo, gente? Isso aqui é muito sério, e nós estamos aqui, obviamente, criando uma espécie de rede de medo diante de certas situações. Mas vamos lá. Virando a página, o perfil de um obreiro e sua ética. Como um militar, eu pergunto a vocês, cada um de vocês fique na liberdade de me responder. Como é um militar? Ele é reconhecido ou ele é conhecido? Vamos lá. Tem várias situações ou várias características que identificam publicamente um militar. Alguém poderia mencionar uma, pelo menos uma? Vamos lá. Como é que eu conheço um militar quando ele está no meio público? Através de quê? Tem várias situações ou características. Uniforme. Uniforme. Eu conheço um militar através do uniforme. Qual outra característica chamativa que nos leva a dizer, uau, aquele ali é um militar? Que seria uma outra característica. Um uniforme, tudo bem, mas tem, além de uniforme, tem outras características que nos chamam a atenção a ponto de dizer ele ou ela é um militar. Qual seria essa outra característica? Que é chamativa também, além do uniforme. O uniforme é que está mais na cara, mas também tem uma outra característica. A postura? A postura. Militar tem postura, vocês sabiam? Quem sabia que o militar tem postura? A postura de um militar, militando assim, ó, todo retinho, cabeça erguida, parece que ele é um cara orgulhoso, nariz empenado, mas não, é a postura
a qual ele é ensinado, treinado, entendeu? A postura que leva ele a caminhar, marchar, fazer continência. Aí eu pergunto a vocês, o obreiro, como é que ele é conhecido? Também por uma postura, também por uma forma de se vestir, não se vestir no sentido do traje físico, mas do traje espiritual. Vamos conhecer, então, o perfil de um obreiro e sua ética, os traços gerais. Como é que eu conheço um obreiro que vive a ética? Primeiro, através da sua vida pessoal. As qualidades naturais de um obreiro, biblicamente falando. Então, essas qualidades aqui que nós vamos falar, elas são naturais, não são sobrenaturais. Elas não caem do céu bonitinho. Não, 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 não. Elas têm que ser o quê? Desenvolvidas. Elas são naturais, mas elas têm que ser cultivadas. Valentia e valor. Para ser obreiro e ter ética, tem que ter o quê? Coragem. Servir a Deus não é para covarde e nem para aquele que diz calça frouxa. Tem que ter valentia e valor. Diligência e prontidão. O que é que você entende por diligência? Vamos lá, alguém aqui pode me explicar em poucas palavras o que você entende pela palavra diligência? É o sinônimo de uma outra palavrinha que também tem a letra D na frente. Fulano é diligente, fulano é... Congelaram vocês? Não, não quero. Uma pessoa diligente. O irmão Kleber sabe. Jogaram a peteca para o irmão Kleber. Eu admito. Ele, quando abre a boca, é para estremecer aqui a tela. A minha tela dá um salovanco aqui, parece um pequeno terremoto aqui no meu escritório. Gente, essa é fácil. Tem uma palavrinha que é o sinônimo de diligente. Fulano é diligente, fulano é... Começa com a letra D também. Aí vocês vão anotar depois o sinônimo da palavra diligência. Determinado? Quase. Chegou. É uma consequência. A determinação é uma consequência. Mas para eu ser determinado, eu tenho que ser primeiro ser antes diligente. Agora, qual é o sinônimo de diligente? Tá certo, a irmã Jaqueline, ela disse... Como? Disciplinado? Disciplinado. Ô, irmã Jaqueline, levou cinquentinha para a gaveta, minha irmã. A senhora vai hoje colocar o travesseiro com um sorriso dando 2 voltas. Parabéns. Olha, estou dizendo, esse povo sabe, só que está lá, vergonha, não vou beber minha boquinha santa para eu não errar. E, gente, abra a boquinha santa de vocês. Abre, irmã Jaqueline, parabéns, feliz. Estou feliz, como diz o mineiro, no planeta. 50 pontinhos. Depois a irmã Jaqueline, quando fechar essa nota, ela vai se assustar. Ela vai lá, 100, o que é isso? Tá aí por hoje. Anote aí, diligência, disciplina. Uma pessoa diligente é uma pessoa disciplinada. Então, o obreiro tem que ser alguém que ame a disciplina, porque a disciplina gera o que é determinação. Prontidão, é aquele estado de alerta, né? Igual militar. O militar está sempre pronto para agir, para servir. Nunca o militar age no improviso. Como assim, pastor? Eu não sou militar. Mas a Bíblia diz que nós somos soldados de Cristo. Ou não diz, gente? A Bíblia nos coloca no patamar de soldados, porque nós servimos a um Deus cujo vários nomes ele possui, né? É o Senhor dos Exércitos. Então, um obreiro que não tem diligência tem um problema sério de ética. Pastor, então agora só pegou. Porque o que eu conheço de obreiro indisciplinado. Calma, vamos chegar lá. Nós vamos apertar agora um pouquinho. Outra característica do obreiro, dignidade. Qual seria uma outra palavra que substituiria, ou seria uma palavra sinônima à dignidade? Vou dar aqui uma dica. Começa com a letra H. Fulano é digno. Fulano é o... Irmã Isabelle está tentando falar, mas o áudio dela não está ajudando. Humilde? Não, parecido. A humildade é consequência da dignidade.
Acho que a irmã Jaqueline e a irmã Isabel estão na mesma sintonia, né? Vocês estão trazendo os resultados. Não, é tudo resultado. Uma pessoa digna, uma pessoa... Honestidade, honesto? Honestidade, Wincy. Honestidade. Uma pessoa digna, uma pessoa honesta. Uma pessoa que trabalha com transparência, que trabalha com justiça. Está lá em 1 de Timóteo 3,7. Outro perfil do obreiro, tato e prudência. O que é tato? Ter jeitinho, não o jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro não é legal, não. Tá? Estou falando o jeitinho, aquela sensibilidade, entende? Não sei se vocês conhecem aquele tipo de pessoa. Eu falo o que me der na cabeça, porque eu sou sincero. Alô? Nem sempre ser sincero é falar o que der na cabeça. Não, 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 não. Tem coisas que nós não podemos falar a todo momento ou a qualquer momento. Tem hora, tem momento, tem ocasião. Exemplo, eu estou numa situação entre o irmão Kleber e o irmão Fábio. Aí eu preciso falar só com o irmão Kleber. Eu não posso, por ética, falar diante do irmão Fábio. Sabe por quê? Porque vai envergonhar o irmão Kleber. Vai constranger o irmão Kleber. Vai trazer um mal-entendido entre nós três. Já que o assunto está reservado ao conhecimento do irmão Kleber, então eu tenho que ter o quê? O tato, a prudência. Separa o irmão Kleber no cantinho e o que eu tiver que falar com ele é com ele. Podem ser irmãos, mas nós temos que ter tato, prudência, cuidado. E hoje isso está faltando em vários obreiros, né? Se terem tato, terem sensibilidade e terem prudência, né? Falar demais é perigoso, mas ficar quieto, como múmia paralítica, mudo, também é perigoso, porque isso implica em omissão. Então temos que ter equilíbrio. E como é difícil para o ser humano, concordam? Sermos equilibrados. Ou vamos demais para um lado ou demais para o outro lado. Discreção. O tato e a prudência estão ligados com a discreção. O que é uma pessoa discreta? É uma pessoa sóbria, séria. Né? Digamos, o Wincy, um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo. O Wincy confidenciam a ele um problemão na igreja do vizinho. O Wincy muda de cor, fica verde, amarelo, azul, preto, ele dá todas as voltas do arco-íris. Aí a esposa, a irmã Vanessa, meu filho, quieto, boca de siri. Isso que te falaram é pesado. Tá certo, meu amor? Mas aí o Wincy coça a língua. Ai, meu Deus, eu tenho que falar. Eu não posso ficar com isso. Só eu e a Vanessa. Ai, Senhor, tem misericórdia. Aí o Wincy tá lá com a língua coçando, aí encontra o irmão Kleber. Ô, irmão Kleber, Pai do Senhor. Isso aqui é um exemplo, gente. Ô, Kleber, sabia a bomba que eu ouvi na igreja do vizinho? Que bomba? Mas tu adulterou com 4. Que isso, Ince? O problema não é teu, você foi apenas o ponto de confidência. Mas o que é a discreção? Eu não tenho nada com problema, então eu tenho que ficar quieto, discreto. Ou se você tem algo a ver com, se você, irmão ou irmã, tem algo a ver com o problema, trabalhamos com uma redobrada discreção, ou seja, falar ou compartilhar com a pessoa certa. Vamos ser sinceros aqui. Tem coisas, pode ser até só estranho que eu vou dizer, tem coisas que a gente não pode nem compartilhar com o nosso cônjuge, com a nossa esposa ou com o nosso esposo. Não, minha esposa é minha melhor amiga. Amém. A minha não é amigaça. Minha mulher é uma amiga. Não, meu esposo é meu grande amigo. Não estou desprezando que seu esposo não seja o seu melhor amigo, mas entra aí um fator ético. E se você é pastor de igreja ou líder de um departamento de igreja, o cuidado tem que ser o quê? Redobrado. Discreção. Tem situações que devem morrer só com a gente. Não devemos compartilhar com absolutamente ninguém ou compartilhar com a pessoa envolvida diretamente e mais, que tenha um certo nível de maturidade para saber o quê? Ouvir. O problema de muitos é saber ouvir para depois saber falar.
que, na maioria dos casos, preste atenção, isso aqui é um fato. Quem não sabe ouvir bem, não saberá guardar a boca. Na maioria dos casos é assim. A maioria das pessoas que não sabem ouvir, elas são desequilibradas na questão do falar. Ou falam demais, ou falam de menos. Cuidado no asseio. Está aqui, ó, na letra F. O que é asseio? Higiene. Já viu aquele obreiro que vai fazer uma visita? Tem aquele cabelão bonito, cheio, igual do Fábio, cheião. Daqui a pouco o Fábio faz assim, ó. É um exemplo, não estou dizendo que isso acontece com o Fábio. Está assim e parece que está chovendo isopor ralado ou coco ralado. Caspa. Eu já vi isso muito. Obreiros que não cuidam do asseio, da higiene. Ou aquele obreiro que chega para fazer uma visita, entra aquele cheiro de skunk. O obreiro que não toma banho, não faz uma higiene básica. Eu conheço um pastor, ele, assim, natural, como eu estou falando aqui com vocês. Ele toma banho uma vez por mês. É absurdo isso. Uma vez, um pastor de New Jersey. Uma vez por mês. Imagina o odor que aquele homem tem. É violento. Um dia eu perguntei ele, com muita liberdade, pastor, sua esposa ele aguenta? Somos feitos um para o outro. O que é? Somos feitos um para o outro. Então, sua esposa compartilha do mesmo espírito, igualzinho. Uau! Assim, e os dois supernaturais. Que isso, irmãos? Isso é falta de respeito até com o próprio templo do Espírito Santo. O corpo, alô? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Temos que cuidar desse corpo. Ó, imagine o Wince, desculpa, que o Wince hoje está na Berlinda. Imagine o Wince, se ele não cuida bem do corpo dele, é ruim. Com todo respeito, Wince, falo isso com muito carinho e respeito. É ruim que a irmã Vanessa estaria contigo. Não. Então o Wince está lá, se cuida, está bonito, está fazendo um tratamento bonito de cabelo, né? Já é bonito, então vai ficar mais bonito ainda para deixar a esposa feliz para a glória do Senhor. Imagina o irmão Kleber, se o irmão Kleber não se cuida, não tem uma boa higiene, um bom tratamento, um bom sorriso, está lá com a barba bonita dele, mas eu sei que ele cuida. Quem tem barba tem que cultivar, tem que limpar, tem que aparar. Imagina o irmão Kleber acordar com a barba toda, com todo respeito, né? Desgrenhada, suja. A esposa dele dizer, Kleber, toma jeito, homem. Toma jeito. Assim somos cada um de nós, porque nós não vivemos sozinhos. Nós não vivemos isolados, nós temos uma família. E sendo membros de uma igreja, tem uma igreja que nos olha. Amém, irmãos? Tem uma igreja que nos observa. Tem uma igreja que olha para o Fábio e diz, rapaz, olha só, quando eu crescer, eu quero parecer 10% do Fábio. Quando eu quero crescer, eu quero ser 50% da irmã Isabelle Spotmeira. Eita! Quando eu crescer um pouquinho, eu vou ser 80% do irmão Kleber, estou feliz. As pessoas olham para nós como exemplo, elas querem se espelhar no nosso testemunho, né? E parece que não, a higiene é uma parte importante do nosso testemunho. Letra G, cortesia, consideração e respeito mútuos. Irmãos, não tem coisa mais linda que ter cortesia, ter consideração, ter respeito. Você pode ter um nome grande, você pode não ter o teu credit score lá em cima, acima de 800, mas se você trata as pessoas com carinho, com respeito, com consideração, com cortesia. Pastor, tem umas pessoas na minha igreja que são grossas, dá vontade de dar umas coiçadas delas. Peraí, elas não são animais para você dar coiçada nela, mesmo que elas sejam pessoas grosseiras. A gente tem que trabalhar com o quê? Com a amabilidade. Você conhece alguém grosseiro, alguém rude? Trate ao contrário. E ela vai ficar assim. Porque é natural que essas pessoas, né, que nos tratam mal, elas ficam surpresas quando tratamos delas com carinho, com respeito, elas ficam bem assustadas, porque elas estão lá ali, ó, na defesa. Eu sou isso que eu sou é macho, eu sou fêmea. Já tá na retranca, já está na defesa, já sabe que vai sofrer o contra-ataque. Aí vem alguém e trata, minha irmã,
Princesa de Jeová. Eu, princesa? Você mais é uma bruxa. Ô, meu irmão, meu príncipe. Eu sou mais o Maquiavel. Entende? Então, não custa termos cortesia, termos consideração e respeito pelas pessoas. O ponto H é um ponto delicado. Preste atenção, isso aqui é delicado demais. Assiduidade e pontualidade. Aí é uma questão de cultura. E não é uma crítica que eu vou dizer. A cultura latina, ela tem um sério problema. Ela tem um gravíssimo problema. E qual é o problema da cultura latina? O improviso. Os latinos, na sua grande maioria, são amantes da improvisação. O que é improvisação? Fazem em cima da hora. Tem dificuldade de serem organizados. Deixa eu perguntar a vocês. Uma questão de lógica, entenda a minha pergunta. Se eu estou trabalhando numa companhia, eu tenho grande responsabilidade naquela companhia, e o meu patrão diz, você tem que chegar 7 horas da manhã. Se eu chego 7h05, presta atenção, meu patrão me diz, você tem que começar a trabalhar às 7 horas da manhã, mas eu chego 7h05, o que vocês acham que, por lógica, vai acontecer? Estão me entendendo? Meu patrão me diz, 7 horas eu tenho horário de começar, mas eu chego 7h05 e não digo nada. Não dou nenhuma satisfação, não explico nada ao meu patrão. O que vocês acham que vai acontecer? Vamos lá. Vamos ver se alguém aqui consegue imaginar o que vai acontecer comigo se eu chego 5 minutos atrasado. Vai ser exortado, corrigido. Vou ser exortado, vai ser corrigido. O que mais? Poderia também acontecer uma outra situação. Mandado embora. É uma outra, essa seria a extrema, mas nosso salário não poderia ser afetado também? Claro. Tem companhias que, se você chega 1 minuto, parece um exagero, na verdade, 1 minuto. Mas o que são? O que é 1 minuto? 60 segundos. Mas em termos de pontualidade, 1 minuto já é um atraso bárbaro para algumas companhias. Apple, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que trabalham nas lojas da Apple, né? Do iPhone, do iPad, ou do MacBook Air. Se você não sabe, a Apple é rígida no horário. 1 minuto de atraso, você perde 1 hora do seu salário. Uou! Eu conheço 4 pessoas que trabalham nas lojas da Apple de Nova York, de Boston e de Miami. Chegam 1 minuto atrasado, se o camarada ganha $50 a hora, dói no bolso, não é verdade? Chegou 1 minuto, perdeu $50. Meu Deus, e agora? Aonde eu quero chegar com isso? E nas coisas de Deus? Marcam-se um trabalho para começar às 10, camarada chega às 10h40, 10h30, 10h15. Não, pastor, não tem problema não. Como não tem problema? É para Deus. Detalhe que Deus não vai descontar no seu salário. Não vai morder no bolso. Estão entendendo, gente? Quando a coisa não morde no nosso bolso, a gente deixa a coisa, ó, meio solta. Mas não deveria, gente. Nós estamos fazendo com amor, não em troca de um salário. Nós estamos fazendo por amarmos a Jesus e a sua obra. Mas por que tem tanto obreiro que tem problema com pontualidade? Problema de assiduidade. O que é uma pessoa assídua? É uma pessoa que está ali com uma boa frequência. Eu conheço aqui nos Estados Unidos 2 igrejas brasileiras. Não vou dizer os nomes e onde elas estão por ética, por respeito. É uma igreja bem curiosa, não é uma igreja gigante, não tem 1000 pessoas, né? Uma tem 250, a outra é pequena, 70 e alguma coisa. Mas o que me chamou muito a atenção é como é que o pastor trabalha com os obreiros. Obreiro, para ser obreiro nestas 2 igrejas, tem que pelo menos ter uma frequência superior a 70% na escola bíblica dominical durante 1 ano. Preste atenção, num ano, a média são de 52 domingos. Confere. A média de 1 ano são 52 domingos ou 52 semanas.
Então, o obreiro, para ser obreiro dessa igreja, tem que ter uma frequência de 70% como mínimo da escola bíblica dominical. Uau, 70%! Tem que ter um curso básico em teologia, mesmo não concluído, mas que tenha feito pelo menos 50% da grade de matérias. Quando estão me entendendo, gente? São regrinhas bem básicas que vão dar o quê? Sentido de assiduidade, de frequência. Nessas igrejas, então, se essas regrinhas não forem seguidas, esqueça-se. Não, você vai ficar ali, ó. Você nunca vai ser um obreiro nessas igrejas por causa das exigências mínimas que estão sendo colocadas. Tem outras igrejas que são um pouquinho mais exigentes, não é? Elas exigem fazer curso de treinamento, curso de preparação, discipulado. Não estão nada erradas, irmãos. Às vezes nós dizemos, peraí, esse pastor é muito exigente, esse pastor é muito Caxias. Não, irmãos. Para Jesus, alô? Para Jesus, vale o quê? Excelência ou improviso? Claro, já sabemos a resposta. Excelência, mas nós estamos dispostos a abraçar a excelência? Alguns vão dizer, eu estou, mas nem todos. Porque excelência, anote aí, implica em sacrifício. Sejam sinceros, vamos ser sinceros aqui uns com os outros. Tanto eu como vocês poderíamos estar nesse exato momento fazendo outra coisa, quem sabe até mais importante, mais urgente e mais prioritária do que está aqui nesta aula. Concorda comigo? Sim ou não? Embora é uma vez por semana. É uma vez por semana. Mas a vida nesse país, vocês melhor do que ninguém pode dizer, uma vida assim, ó. Corrida, trabalho, casa, família. É muito sacrifício. Isso aqui é sacrifício, gente. Isso aqui é prioridade para vocês que decidiram. E vocês sabem que isso aqui não é fácil. Aqui alguns de vocês que já estão aqui há um tempo, né, como o Ince, irmão Fábio, irmã Isabelle que foi, devido às circunstâncias, voltou, irmã Jaqueline também. Gente, irmão Kleber, isso aqui é difícil, isso aqui é prioridade, isso aqui é sacrifício. Anote aí, tudo que for prioridade nas nossas vidas, tudo que for importante, vai exigir o quê? Sacrifício. Ou não? Eu estou errado. Hã? Tudo que a gente tiver na vida como prioridade, entra o fator sacrifício. Estamos certos ou não nisso? Sacrifício. Eu tenho certeza que o Vinci poderia estar fazendo outra coisa melhor do que está aqui. Eu tenho certeza absoluta que a irmã Isabelle, que tem o tempo dela apertadinho no mundo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas ela escolheu estar aqui. Ela está se sacrificando. Mesma coisa, irmão Kleber. Mesma coisa, irmão Fábio. Mesma coisa, irmã Jaqueline. Está ali, ó, a irmã Jaqueline com seu filhinho. Está ali, ela está fazendo uma manobra. Está aqui acolado. Está fazendo coisa de... Mulher tem essa capacidade maravilhosa, né? A mulher consegue estar ligada em 4 tomadas. Eu muito mal estou ligado em 2. A mulher tem essa capacidade linda, né? Está com a mão aqui, está com a mão acolá. Entende? Mas a irmã Jaqueline está sabendo, isso aqui é difícil. Isso aqui é prioridade. E eu estou disposta a fazer o sacrifício. A irmã Jaqueline teve as suas situaçõezinhas, né? Também, infelizmente, contra a vontade dela, ela ficou um pouco de retirada, mas entendeu o seguinte, não, isso aqui é difícil, mas eu vou encarar. Por quê? Entende como prioridade. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Por isso que quando o obreiro ele luta para ter uma vida de ética, ele vai lutar por esses 2 fatores, assiduidade e pontualidade. Quando você marcar com alguém algum compromisso, lute, batalhe, chore, seja pontual. Sobretudo se é com as coisas ligadas com a obra do Senhor. Seja um culto, uma escola dominical, uma reunião de obreiros, batalhe. Ah, pastor, o pneu estourou, a câmara da bicicleta estourou no meio do caminho. Imprevistos todos nós vamos ter. Por isso, trabalhe com uma margem de tempo, com uma margem de antecedência, né? Na maioria das vezes, aqui todos nós na América temos carro, que é uma facilidade, como se diz, é uma mão na roda tremenda. Mas quem não tem carro depende de transporte público, e o transporte público hoje dá direito a você ter um aplicativo para saber
o horário que vai passar o trem, o ônibus, o metrô próximo da sua casa. Então, hoje nós não temos desculpa para não sermos pontuais, porque temos condições, não é, de sermos pontuais. Somente quando surgem emergências ou imprevistos, aí fica impossível. Liderança genuína, está aqui letra I. Liderança genuína. O que é liderança? Vamos lá. Qual é o conceito que vocês têm de liderança? Eu quero ouvir cada um de vocês. O que vocês entendem por um líder? Fábio, dá uma definição curtinha no teu ponto de vista. Não se preocupa se tu vais errar à luz da Bíblia. Estamos aqui para aprender juntos, tá? No teu conceito pessoal. O que é um líder? Teu conceito pessoal. Não se preocupa se vai falar algo errado ou não. Liderança, uma palavra assim que eu colocaria assim para uma pessoa que é um líder, eu colocaria responsabilidade. É um atributo, uma pessoa responsável. Perfeito. Segura então aí. Mas, Jaqueline, o que é que a senhora entende? Não se preocupe se a senhora vai errar ou não. Estamos aqui para aprendermos juntos. Qual o seu conceito de uma pessoa? O que é um líder? O que é um líder? É um conceito seu. Pode abrir o seu áudio, que o seu áudio está fechado. Consegue abrir? Senão, eu vou tentar aqui do meu lado. Deixa eu tentar aqui do meu lado. Não consegui. Abriu? Sim, abriu. Perfeito. Ah, são muitas características que formam, né, um líder. Mas certo. na minha visão, assim, acho que a mais forte de um líder é que ele é um guia. Um guia. Segura aí essa palavra. Um guia. Wince, teu conceito de líder. Pastor, o líder, ele influencia, ele é um mentor também. Um influenciador, um mentor. Perfeito. Segura aí. Irmã Isabelle, no seu conceito, líder. O que é um líder? O áudio está fechado ainda. Pastor, eu tive que ontem escrever um posicionamento sobre a liderança para dar para a minha liderança, né? Que eu sou líder de 2 departamentos da minha igreja. Certo. E, Rapaz, que responsabilidade. e no meu posicionamento como líder, eu escrevi assim, isso foi ontem até, escolhemos o princípio de que é melhor dar do que receber. Então, como líderes, nosso objetivo é viver o que pregamos, pois nosso comportamento reflete do que nossa boca diz. Entendo que a melhor maneira de ensinar é pelo princípio do exemplo, tomando decisões que sejam assertivas, prudentes e eficientes de acordo com o caráter cristão. Rapaz, essa mulher de Deus acabou de dar uma aula linda de liderança. Parabéns, irmã. Desculpa, eu até me emocionei. Uau! Meu Deus, 50 para a senhora, irmã. 50 para a senhora. Fala lá com o Alain. Meu esposo amado, eu fiz uma pregação de 1 minuto e meio e levei 50 ali para o meu travesseiro. Meu Deus, lindo, irmã, lindo. Parabéns. Olha, parabéns mesmo. Estou aprendendo aqui, pastor. Não, a senhora tem muito que ensinar e eu aprender com cada um de vocês. Meu Deus, parabéns. Olha que lindo, gente. Fiquei emocionado a ver isso. Estou me segurando aqui para não derramar. Uau, foi muito lindo isso. Foi bem claro, objetivo e lá na raiz do negócio, tá? E tudo abrindo o leque da questão da influência, do mentor. Irmão Kleber, agora segura. Essa que o irmão Kleber vai largar agora vai ser, ó, vai fechar o ciclo. O que o irmão Kleber entende por líder? O pastor, depois dessa resposta da Isa aí, da irmã Isa, eu fiquei assim, sem palavras. Não, eu tô aqui, eu tô me segurando, gente, para não chorar. Tô falando sério, eu não sou excessivamente emotivo, não. Tô me aguentando aqui para não abrir a boca e começar a embargar minha voz. O que eu vi aqui foi muito lindo. Meu Deus, bom que vai ficar gravado. Uau, que lindo. Vamos lá, irmão Kleber. Me faz chorar. Faz alguma coisa, mas me faz chorar. Repita para mim de novo aí, por favor. Qual o seu conceito pessoal de alguém que é líder? O que é um líder?
Líder. Ó, pastor, um líder, ele é um servo, né? Que ele está debaixo de uma autoridade delegada, que é o pastor. Líder é um servo, corretíssimo. É tudo isso que vocês falaram. Líder é aquela pessoa que não é que manda, é a que serve. E serve pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Serve baseado naquilo que ensina e prega, vivendo na sua vida. Hoje, as igrejas estão cheias de chefes, porém escassas de líderes. Muito cacique para pouco índio, né? Como diz um certo pensador paulista, certo? Mas, biblicamente, liderar é ter exemplo, é ser um influenciador, é pegar na massa e não ficando dando ordens, não é ficar esperando para que seja servido, mas é o que Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Muito boas definições de cada um de vocês. Então, é necessário ter o quê? Uma liderança genuína, né? O apóstolo Paulo, aliás, Jesus mesmo deixa isso em Mateus capítulo 20, verso 27. Vamos ler esse texto? De Mateus 20, 27. Uma vez que são palavras do líder por excelência, né? O Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o líder por excelência. Mateus capítulo 20, versículo 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o quê? Seja o quê? Que seja vosso servo. Quer ser o primeiro no reino de Deus? Sirva. Doe-se. Entregue-se. Sacrifique-se. Ou sacrifiquemo-nos, né? Porque isso inclui este pequeno que vos fala. Como é importante, né? Termos a visão do que é servir. Entramos aqui no número 2, plena consciência das limitações humanas. Alô? Quantos de vocês aí conhecem as suas limitações humanas? Vamos lá. Alguém tem ideia das suas limitações humanas? Eu tenho. Eu sei exatamente até onde eu posso. E daí para frente eu não sou doido para avançar. Alguém mais? Alguns de vocês aí têm ideia das suas limitações humanas? Sim ou não? Eu acredito que todos nós temos, né? Não somos incoerentes para negar essa realidade. Jesus nos deixou um exemplo em sua natureza humana. Deus, no corpo de um homem, conheceu algo que só eu e você conhecemos: as nossas limitações humanas, fome, cansaço. Jesus chorou, né, porque teve tristeza. Jesus teve cansaço, por isso ele dormiu. Jesus teve sede, teve um desgaste físico, né? Buscou solidariedade. Que mundo difícil de hoje, né? A gente encontrar solidariedade. O que é solidariedade? Eu chegar para o Fábio, o negócio está estranho. O negócio está apertado, está todo mundo aí se traindo uns aos outros, não está tendo mais respeito, não está tendo mais amizade. Isso chama-se solidariedade, buscar o quê? Empatia. Hoje a maioria das pessoas se procura uma das outras baseado naquilo que elas têm e não naquilo que elas são. Pelo menos, alguns anos atrás, os grandes amigos se encontravam por aquilo que eles tinham em si, que os atraía. Mas nesses últimos anos que precedem a vinda de Jesus, a gente observa que as pessoas, algumas, não todas, e não estou aqui generalizando, alguns cristãos buscam os outros pelo que eles têm ou pela vantagem que eles podem oferecer. Isso não é ético e muito menos um sentimento cristão. Jesus orou. Jesus tinha necessidade de orar? Não. Por incrível que pareça, não. Mas ele estava no corpo de um ser humano, no corpo de um homem. E ele tinha necessidade de orar para quê? Por duas razões. Primeiro, manter relacionamento com o Pai, porque era um ser humano com limitações humanas. E segundo, para deixar um exemplo. Ele deixou perfeito exemplo de alguém que tem dependência, ou tinha dependência de orar, de buscar da parte do Pai. O obreiro tem que ter uma vida social.
Conhece aquelas pessoas, e não tenho nada contra, por favor, entenda bem, não tenho nada contra, glória a Deus. Pessoas que estão subindo o monte aí à vontade para orar, receber a bênção de Deus, não tenho nada contra, na verdade. Mas tem algumas pessoas que se julgam melhor do que as outras. Subi no monte, fiquei 9 horas orando. Aí desce do monte, dá uma de Moisés, né? Quando desceu do Sinai, o rosto iluminado, não me toca, não me toca. Conheço um pastor lá em Connecticut. Ele fica a noite inteira no monte. Aí quando ele desce, meu amigo, ele nem toca em você, nem dá paz do Senhor. Não, não, não. Eu tô cheio da unção. Que isso, meu irmão? Você não teve no Sinai. Você teve lá no monte, perto da sua casa. Então eu quero te dar paz. Não me dá paz do Senhor, não, que eu tô cheio de unção, tô santificado, tô separado. O que é isso? Vida social não quer dizer que eu tenha que me isolar. Porque quando eu me isolo, eu quero me colocar melhor do que os outros. Aí, sim, é uma vida de religiosidade. Mas vamos ver isso aqui. O obreiro tem que ter uma vida social? Sim. Às vezes o obreiro tem espiritualidade, mas não sociabilidade. Isto é, não se integra com todos, como Jesus o fez ao longo de seu ministério terrenal. O obreiro deve ser um constante e incansável investigador e estudante da Bíblia e da cultura geral, bem como de temas e assuntos seculares e de interesse do seu ministério. Além do obreiro ter aquela necessidade de interação com outras pessoas, ele também tem necessidade de estar por dentro dos fatos e das circunstâncias que nos cercam. Tem, por exemplo, obreiros que só querem estudar a Bíblia. Ei, não é errado que você tenha a Bíblia como seu primeiro livro de estudo. Agora, é errado você só ter a Bíblia unicamente como seu livro de estudo, porque você está se isolando de uma realidade social à qual você pertence. Estamos num país chamado Estados Unidos, que tem uma realidade, claro. Queira ou não, essa realidade afeta a mim, a você. Eu pergunto, a realidade que acontece nesse país, ela tem o poder de afetar a mim e a você, sim ou não? Entendi. Claro que sim, porque estamos aqui dentro, gente. Trabalhamos, ganhamos o nosso ganha-pão neste país, vivemos nesse país, então não podemos fazer vista grossa. Daí eu sou brasileiro, não tenho nada a ver com os Estados Unidos. Claro que temos. Se você é legal ou não, isso não importa. O detalhe é que eu, você, nós estamos aqui e temos a necessidade de abrirmos os olhos e enxergar o que está acontecendo ao meu redor, não é? O que está acontecendo na minha cidade, no meu estado, nos Estados Unidos e no mundo. Gente, tem gente que só assiste noticiário na televisão uma vez por mês. Não sei como consegue fazer isso, uma vez por mês. Não estou dizendo que também você tem que estar todo momento ligado com a CNN, com a Globo News, com a Band News, com a Record News, não. Mas ficar ligado com os assuntos que estão envolvendo o nosso mundo, né? Porque nós não podemos viver alienados. Aí temos a questão da vida espiritual. Olha só, não é a contradição, é a dobradinha, vida social e vida espiritual. Para que um obreiro possa desempenhar um bom ministério, sem dúvida, não pode nem deve deixar de ter as seguintes qualidades. Isso aqui, se um obreiro não tem isso aqui, então ele está perdendo tempo. Ele está brincando de ser obreiro e muito menos ele está brincando de ser ético. Amor divino em seu coração. Para que esse amor domine o nosso coração, nós temos que aborrecer o mal. E aborrecer o mal, às vezes, é complicado, porque vai, muitas das vezes, de encontro, o contrário, a certos princípios que aprendemos na vida. Mas anote, nem todos os princípios que temos aprendido na vida se encaixam com os princípios da palavra de Deus. Posso dar um exemplo? Meu pai e minha mãe se esforçaram muito para me dar uma boa criação. Eles não nasceram do Evangelho, mas lutaram, batalharam, como eu acredito que também os seus pais lutaram, batalharam o máximo para dar uma boa criação a vocês. Talvez alguns de vocês tiveram o privilégio de ter papai e mamãe nascidos no Evangelho. Eu não tive. A minha mãe era neta de italianos, católica, meu pai do judaísmo, mas batalharam. Trouxeram uma educação, uma formação perfeita sobre mim? Não. Cometeram muitos erros, muitas falhas, deixaram muita coisa a desejar,
sobre a minha pessoa e inculcaram alguns princípios que, segundo eles, lhes pareciam corretos, porque receberam esses mesmos princípios dos seus pais e dos seus avós. Porém, alguns desses princípios se chocam o quê? Com a palavra de Deus. Então, na medida que eu fui crescendo, estão me entendendo? Amadurecendo, eu fui detectando quais eram os princípios que eu poderia usar para a minha vida, como obreiro, e quais os que eu tinha que fazer o seguinte, colocar de lado, porque estavam indo de encontro, ou contrários aos princípios da Escritura Sagrada. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso é natural, isso vai acontecer com todos nós, todos, sem exceção. Na medida que a gente, conhece, estuda a fundo e procura viver esse livro, é natural que este livro vá nos confrontar, vai nos chocar. E você vai dizer, ei, pá, não é isso que eu aprendi em casa, não é isso que papai e mamãe me ensinaram, mas é nesse ponto que nós temos que nos conscientizar. Nem todos os princípios que recebemos da parte dos nossos pais são princípios coerentes com a palavra de Deus. Aí nós temos que fazer o quê? Aquela separação, aquela filtragem. A própria Bíblia nos orienta a isso, né? Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Examinar tudo, e o que nós temos que fazer depois de examinar tudo? O que Paulo orienta aí? Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Examinar tudo e o restante. Fazer o quê? Retenha o bem. Retende o que é bom, reter o bem. Então, tudo que eu recebi ao longo da minha vida, da parte do meu pai, da minha mãe, da faculdade que eu estudei, da escola, da onde quer que seja, eu tenho que reter o quê? Aquilo que é o bem, mas o bem dentro dos princípios da palavra de Deus. Santidade. O que vocês entendem pela palavra santidade? Vamos lá. Outra palavrinha difícil. O Ince é santo. Não conheço ninguém mais santo que o Ince. Mas o Ince não está sendo canonizado. Tem alguma estátua para dizer que o Ince é santo? Não, peraí. A Igreja Católica tem um conceito de santo, mas a Bíblia nos dá o verdadeiro conceito do que é alguém santo ou do que é santidade. O que vocês entendem? Qualquer um pode abrir o áudio. O que você entende como santidade? Separação. Separação. Então, a pessoa santa é uma pessoa o quê? Separada para o uso exclusivo de Deus. Anote aí. Santidade, separação. Que não me faz, nem a mim, nem a você, ou a nós, melhores do que os outros. É uma necessidade. Ou somos separados para o uso de Deus, ou a coisa não funciona na ética. Plenitude do Espírito em sua vida. Ser cheio do Espírito. Vamos a esse texto lá de Efésios, capítulo 5. Olha como esse texto é mal interpretado. Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Alguns de vocês já ouviram aquela frase, né? Muito comum, eu falo isso com grande respeito em algumas igrejas pentecostais. Seja embriagado pelo Espírito. Já ouviram essa frase? Sejam embriagados pelo Espírito. Vamos parar para pensar no plano bíblico e no plano humano. O que é uma embriaguez? Vamos lá. Qualquer um pode me responder. O que é uma pessoa embriagada? Fora do sentido. Fora do sentido. Perfeito, Fábio. Uma pessoa que bebe álcool, cerveja, cachaça, vodka, vinho, passou da dose. Eventualmente, toda bebida alcoólica vai trazer uma consequência, correto? O vinho, depois de 2, 3 copinhos, nunca tomei vinho na minha vida, só provei, e só a provadinha, isso aqui me fez, literalmente, você pode acreditar, desmaiar. Eu tomei isso aqui na França, só para provar, desmaiar. Eu pensei que eu tinha tido um derrame. Me levantaram, o que houve? Pastor, só parece que teve um derrame. O que houve? O senhor pediu para provar. O
pouquinho de vinho, tomei, aquele negócio entrou dentro de mim, começou a me queimar. Eu levantei os olhos para cima, Senhor, estou partindo. Bum, desmaiei. Coisa mais louca. Eu tenho uma alta sensibilidade ao álcool. Incrível, gente. O cheiro da cerveja me dá dor de cabeça. Você quer me deixar com enxaqueca? Parece com um copo de cerveja perto de mim, faz assim, ó. A cabeça parece que vai estourar. Eu já fiz vários exames, né, de sangue e provaram que eu tenho uma sensibilidade violenta ao álcool. Irmã Isabelle, tem algo a acrescentar importante. Escute a serva do Senhor. Não é acrescentar, é uma pergunta um pouco polêmica, né, pastor? Você sabe que eu faço umas perguntinhas. Falando sobre embriaguez e a bebida alcoólica, qual que é a sua concepção sobre o mosto, né? Sobre o vinho, sobre o álcool, né? Na Bíblia. Ok. Existia álcool? Vamos separar as coisas para ficar... Me permita responder essa pergunta da irmã Isabelle com uma pergunta de natureza bíblica, ética e que cria, infelizmente, polêmica no meio cristão, no meio evangélico. Concordamos que não é uma pergunta que cria uma certa polêmica, então vamos procurar esclarecê-la da melhor maneira possível. Perfeito. Vamos tomar como base o milagre que Jesus fez nas bodas de Caná. Vamos tomar só uma base, tá? Eu não vou fugir do assunto, vou entrar bem direitinho na avenida com a saída certa. Quantos de vocês já leram lá em João capítulo 2 o milagre que Jesus fez nas bodas de Caná? Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Se lembram? Se lembram? Qual foi o milagre que Jesus fez ali nas bodas de Caná? Foi um negócio bem interessante, né? Bem curioso. Transformou água em vinho, o primeiro milagre? Transformou a água em vinho. Prestem bem atenção, o texto está bem esmiuçado e está dando algumas características. Esse texto, que eu quero responder bem essa pergunta, irmã Isabelle, porque é uma pergunta que tem um certo nível de polêmica. João capítulo 2. Se você nunca observou, o que eu vou ler aqui agora são detalhes que tem no texto. Escute, são detalhes que tem no texto. E, às vezes, nós não prestamos atenção nos detalhes. Em 10 minutos já terminamos a nossa aula, tá? Fiquem tranquilos, em 10 minutos. João capítulo 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Muita gente interpreta que Jesus aqui foi mal educado, áspero, rude com a sua mãe. Não. Em momento nenhum ele foi aqui rude ou mal educado. Ele simplesmente disse: mulher, o que eu tenho que fazer aqui agora? É isso que ele quis dizer. Ele não foi respondão nem mal criado ao dar essa resposta para Maria. Agora, analisa comigo o que vem adiante. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma delas cabiam de 2 a 3 metretas. Para quem você que não sabe o que significa metreta, é uma medida da época, que dava uma avaliação que hoje, na nossa medida, daria de 75 a 115 litros. Muita quantidade, gente. Seria quase como 40 galões, aproximadamente, 40, 50 galões de água. É muita água, sim ou não? De 40 a 50 galões. Era muita água. E elas estavam todas depositadas em talhas enormes, enormes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Preste atenção. Jesus dá uma ordem. Pega aquelas talhas ali. Jesus sabia que as talhas tinham o quê? Água. E ele manda enchê-las até o quê? Em cima. Já tinham água. Só que Jesus pediu para transbordar. Tirai agora e levai a quem? Ao mestre-sala. E o levaram.
Logo que o mestre Sala provou água e vinho. Olha o detalhe aqui, tem parêntese. Não sei se na sua Bíblia está em parêntese, mas na minha está, porque no texto original em grego também está entre parênteses. Está entre parênteses essa próxima frase? Olha só. Não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água. Olha a surpresa, os empregados sabiam. Opa, isso aqui é água. E agora? Virou o quê? Vinho. Ficaram doidinhos. Ok. Chamou quem? Jesus, o mestre Sala, ao esposo. Disse-lhe, olha que interessante, Jesus disse isso. Ele fez o milagre, provou do milagre e ainda deu aprovação para o milagre. Que loucura! E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. O que isso quer dizer, gente? Presta atenção. Era muito normal ali na Galileia, naquela área da Palestina, em dias de casamento, darem o pior vinho, aquele vinho, entendeu? Que embebeda rapidinho. Quando a pessoa está bêbada, ela perde que os seus sentidos. Então, ela não vai diferenciar o gosto de um vinho de péssima qualidade, de quarta categoria, de um vinho de primeira categoria. Também estão me entendendo? Mas ali foi o contrário. O melhor vinho moscatel, aquele mais caro que você pode imaginar que tenha na sua bodega, foi dado. E geralmente é assim, o mais caro não tem uma tendência de embebedar, de embriagar tão rapidamente, por causa de que o vinho mais caro ele tem um teor de álcool um pouco mais baixo comparado ao vinho que chamamos de vagabundo, de segunda, terceira, de quarta categoria. O que aprendemos daí? Número 1, ali era vinho mesmo, tinha um grau de álcool e era de excelente qualidade. Segunda coisa, era a cultura da época, a ingestão de vinho. Ou seja, os judeus sabiam como beber. Isso é uma coisa que vem de cultura, lá de criança. Quando você lê o Talmud, o livro das tradições judaicas, você vai descobrir que uma criança de 5 anos já aprende a degustar, a estimular o paladar, bebendo pequenas doses de vinho. E aprende a ter aquilo ali como algo cultural. Responde minha pergunta. A maioria dos latinos tem isso como uma cultura desde criança? Não. O brasileiro não tem. O paraguaio não tem. O chileno, em parte, tem, mas não é tanto comparado ao francês, ao italiano e ao espanhol. O francês é impressionante. O francês é 3, 4 anos, está ali, ó, aprendendo a tomar vinho. Quando eu estive 2 vezes na França, eu fiquei impressionado. O pastor chegava, colocava em cima da mesa, sabe aquele garrafão do Brasil enorme, de quase 2,5 litros? Sozinho bebia como fosse água. Eu olhava para esse homem, vai cair aqui embriagado. Não, estava ali normal. Caramba, tomou metade, quase 1,5 litro de vinho, aquele vinho forte. Provei um pouquinho, como falei para vocês, desmaiei. Aonde eu quero chegar com isso? Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Paulo usa dentro desse mesmo texto, fazendo a seguinte pergunta: é pecado comer carne? Deixa eu falar com o Fábio. Fábio tem a aparência de ser um degustador de churrasco. É pecado, Fábio, comer carne? Ah lá. E ainda mexe com o pescoço com força. De jeito nenhum. Mas se tem alguém que chega na sua casa, tá vendo lá o Fábio fazendo aquela picanha, arrebentando na brasa. Meu Deus! Fábio Lacerda, servo do Deus Altíssimo, que escândalo! Que vergonha! Você é um canibal, tá comendo a vaca do vizinho. Gente, tem pessoas que têm a fé fraca. Se escandaliza por qualquer coisa, até uma piscada mal dada. Tá se escandalizando. Paulo está querendo dizer o seguinte: comer carne não é pecado, mas alguns vão ter a fé fraca. Por terem a fé fraca, evita de comer carne
perto daquelas pessoas. É a mesma coisa com a questão da bebida alcoólica. Só que na bebida alcoólica é mais complicado. Porque no momento que a pessoa começa a tomar a bebida como socialmente, as pessoas, algumas, têm uma tendência genética ao álcool. E aí vão ganhar o quê? A dependência química. Ah, é só depois do almoço. É só depois do churrasquinho. É só depois da janta. Mas não pode faltar. Tá todo dia, ó. Mas lembre-se que o francês, o italiano e o espanhol é algo de cultura. Vem lá de trás. E ele não se embebeda. Eu nunca, na minha humilde experiência, convivendo com espanhóis, com franceses, italianos e até com portugueses. Português eu já vi 2 ou 3 vezes. Mas com esses outros povos, eu nunca vi eles bêbados, embriagados pelo consumo de vinho. O brasileiro não sabe beber. Vamos ser sinceros. Como ele não sabe, não tem a cultura de beber, então, para evitar trazer o quê? Escândalo a nível de igreja e trazer um problema de dependência química, qual o melhor? Evita. Ah, mas na minha casa, ninguém está vindo. Eu sei. Você faz o que quiser na sua casa. Você pode ter um garrafão de vodka. Mas e a consequência lá na frente? Na medida que você vai, ó, ai, gostoso. Ai, meu Deus. Ai. Se perceber, você vai e entra. E agora? Como é que você volta para trás depois? Não volta. A maioria das vezes, não. Entende, irmã Isabelle? Irmã Isabelle saiu da conexão. O negócio é o equilíbrio. Quantos estão me entendendo o que eu quero dizer sobre a questão da dependência do álcool? E a própria Escritura orienta lá no livro de Provérbios, tá? Que quando... Eu acho outro versículo que encaixa com esse que você falou, pastor, sobre tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém, relacionado à bebida e a outras coisas, outros exemplos, né? É aquele versículo que fala para a gente fugir da aparência do mal. Isto, irmã Jaqueline está na unção. Olha, irmã Isabela desconectou por alguns minutos. A questão da aparência do mal, entende? É aquilo que eu acabei de falar. Eu posso ter maturidade dentro da minha casa para beber socialmente. Mas aí chega alguém que não tem maturidade, está me vendo bebendo um copinho, ainda que socialmente. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. E como é fácil a gente criar a aparência do mal. Fale, Fábio. Esse assunto aí é bem profundo, porque é profundo e polêmico, né? Dá muita polêmica e eu já fui questionado muitas vezes com essa pergunta, e eu sempre conto um testemunho, eu vou falar em 15 segundos. Certo. A minha empresa localizada atrás de um outro lugar que era antes, pertinho dali onde o senhor foi. Sim. E na frente tinha uma oficina mecânica, quer dizer, tem até hoje. Então, eu ia lá para o fundo do yard. Quando eu saía, o pessoal estava ali à tarde, a galera do amigo do cara da oficina, e aí tinha um cara que mandou vir 2, 3 tipos de cachaça do Brasil. Estão me ouvindo, vocês? Sim. 100%. Estou vendo. Ok. 100%. Ok. E daí, quando eu saí um dia, eles estavam cá na frente, assando espetinho e ali saboreando vários pinga diferentes, cachaça. Aí me pararam, desce do carro, vem aqui. Eu parei, desci, me deu um pedaço de carne e, não, toma um pouquinho aqui, que é uma cachaça que veio do Brasil, experimenta e tal. Aí eu falei, não. E eles falaram, não é possível que você não pode experimentar um pouquinho e isso vai te deixar bêbado. Eu falei assim, não é a questão de eu ficar bêbado, é a questão de escandalizar. Aí eu expliquei para eles, todo mundo parou e ouviu, e eu disse, vocês estão aqui, vocês estão me oferecendo, eu posso tomar um pouquinho aqui, 2 dedinhos e ir embora para casa. Mas pode acontecer de alguém ou ver e dizer assim, eu vi o Fábio no meio da galera lá, enchendo a cara. O segundo que falar, vai falar que eu já estava caindo de bêbado. O terceiro já vai dizer que eu estava caído na canto da rua e outros vai dizer até que eu fui parado pela polícia embriagado. Meu Deus! Que eu experimentei 2 dedinhos de cachaça.
Aí eu expliquei para eles isso. É a questão de eu não escandalizar. É a Porque aparência do palavra mal que falou a irmã Jaqueline. É muito fácil a aparência do mal criar a ideia ou a imagem do escândalo. Você não calcula que numa atitude tão simples, simplérrima, vai criar um terremoto. E aí, como é que você vai se explicar? Tá? Eu tive uma experiência estranha, vou ser também bem rápido, no tempo que eu fui missionário na Argentina com minha família. Na Argentina, por uma questão cultural, por ser um país que foi colonizado por muitos italianos, as igrejas, escutem essa, essa é cultura, é bem estranho, né? Fazem a ceia do Senhor com vinho. Vinho carregado, aquele vinho carregadão. Primeira vez que eu tomei a ceia na Argentina, eu desmaiei. Todo mundo pensava que eu tinha tido um ataque epilético, eu sou acessível ao álcool. Desmaiei, fiquei 5 minutos desmaiado, minha esposa, meu Deus, perdi o marido. Aí minha esposa lembrou, não pode tomar. Aí, explicando isso para os pastores com os quais eu convivia, pastor, como é que vamos resolver esse seu assunto? É fácil. No mercado vende suco de uva? Vende, pronto. Quando eu sabia que naquela igreja tinha ceia, eu ia com a minha garrafinha de suco de uva. Era uma coisa engraçada, né? Aí o pastor, por respeito à igreja, à minha pessoa, explicou, o pastor Luiz Prestes está aqui entre nós, está tomando a ceia do Senhor, mas você está vendo que parece que ele está com uma garrafinha na mão, não é um aperitivo, não é refrigerante, é que ele é sensível ao álcool. Olha que bonito, né? E a igreja não se escandaliza, amém! Então, todo mundo tomava vinho e eu lá, minha garrafinha de suco de uva, né? Tanto eu como minha esposa. Foi um negócio bem interessante, entende? Isso é costume, é uma questão cultural. Dentro da Argentina, nenhum crente escandaliza tomar lá. E para complicar, não é o copinho, não, gente. É o cálice grandão. Vai de boca em boca. E tem os irmãozinhos que, quando pegar, fazem assim, ó. Dava uma sorvada grande. Eu conheço uma igreja em Buenos Aires, impressionante. Está igualzinho ali, igual o Índice está fazendo, né? Na hora de chegar o cálice grudava na boca do caboclo. O que é isso? Já tinha bebido quase um terço e era cálice grande, porque esse é um costume, entende? Mas como o Fábio falou, isso é uma questão ainda um pouco polêmica, ainda um pouco controvertida, tem um fundo cultural muito forte, mas a Bíblia, nesse ponto, ela é sábia demais. Ela nos ajuda o quê? Evitar o escândalo. Foge da aparência do mal, tá? Porque se alguém te ver, qual é a tendência? Crescer o assunto, e aí? Como é que você vai se explicar? Gente, eu quero parar por aqui, tá? Não sei se eu consegui alcançar a pergunta da irmã Isabelle, certo? Tem várias outras implicações, mas de uma maneira bem básica seria neste patamar, para não causarmos escândalo para quem está nos vendo e porque nem todos terão a suficiente maturidade para entender. Anote aí. Só para esclarecer, que às vezes quem faz essa pergunta gera polêmica. Eu só fiz a pergunta por uma questão de curiosidade, né? Porque muitos líderes falam que era apenas suco, que não existia álcool na época, né? Existia e eu como? sou uma pessoa que não bebo e tal, mas é só assim, eu queria ter essa curiosidade de saber a sua opinião. Suco, na verdade, hoje, nas nossas igrejas brasileiras, se usa o suco de uva na ceia para uma questão cultural, não é uma questão bíblica. Se é para usar pela questão bíblica, é vinho, no duro. Não é suco de uva, não, entende? Mas os pastores brasileiros, os missionários suecos, né, que trouxeram a igreja da Europa para o Brasil, além dos norte-americanos, entendendo essa situação da cultura brasileira, para evitar dores de cabeça, eles instituíram o quê? A simples substituição pelo suco de uva, mas em qualquer país do mundo, sem exceção, interessante, né? Só o Brasil é o único país do mundo que a ceia do Senhor, você pode pesquisar, usa o suco de uva. O resto, todo mundo usa vinho. Aí uma situação de características culturais, né, que temos que respeitá-las, mas não desmerece em nada o efeito do cerimonial e da reverência que temos a ceia do Senhor. Estamos entendidos? Estamos entendidos, gente? Maravilha. Paramos por aqui, já passamos do horário. Próxima aula vamos entrar no ponto D. Vamos completar, né, o ponto C, plenitude do Espírito em sua vida, ser cheio do Espírito Santo. E no ponto D, vamos falar sobre paciência e mansidão,
Fé e fidelidade, humildade, espírito perdoador, conhecimento das coisas espirituais. Vamos falar também do obreiro, sua saúde e seus cuidados, a vida do obreiro lá. Então, a gente vai avançar consideravelmente. Os exercícios já corrigimos? Isso aí eu realmente não. Vamos então rapidinho. Não todos eles, né? Porque o tempo já passou. Somente uma parte e aí a gente termina na próxima aula. Isso. Vamos então corrigir, não tudo, uma parte dos exercícios. Vamos corrigir pelo menos o bloco 1. Tá bom, gente? Me dê então mais 5 minutinhos. O bloco 1 ele é dividido em 3 partes, né? Assinale com C para definir a alternativa certa e a errada. O bloco 2 você vai assinalar com único X para afirmar a única alternativa correta. O 3, em algarismos romanos, é uma pergunta. E o 4, relacionar a coluna A com a coluna B. Na próxima aula a gente corrige, não é, o bloco 2. Vamos lá. Eu dou o número e você vai me dizer se é certo ou errado. Número 1, certo ou errado? Errado. Errado. Número 2, certo ou errado? Errado. Errado. Número 3, certo ou errado? Certo. 3. Errado. Errado. Bom, o Kleber estava embalado, né? Descendo a ladeira, tirou o freio, foi descendo. 1, 2 e 3, errado. Número 4, certo ou errado? Errado. Errado. Número 5, certo ou errado? Errado. Errado. Número 6, certo ou errado? Errado. Errado. Número 7, certo ou errado? Errado. Anote aí, da número 1 a 7, todas erradas. Da 1 a 7, todas erradas. Número 8, certo ou errado? Certo. Certo. Número 9, certo ou errado? Certo. Certíssimo. Número 10, certo ou errado? Certo. Certo. Resumindo, de novo, da 1 a 7, todas erradas. 8, 9 e 10, todas certas. Conferido? Conferido. Maravilha. Vamos lá, então. Assinale com único X, só vale um X, tá? Para afirmar a única alternativa correta. Número 1, qual a letra? B. A. A. A, B parece demais, mas é A. Olha bem uma com a outra. Você vai ver que tem uma diferença. Elas são parecidas demais. É a letra A. Número 1, letra A. Número 2, qual é a letra? D. D de dedo. D de dedo. 2D. Número 3, qual a letra? C. C de casa. Perfeito. Ninguém pestanejou aqui na número 3, C de casa. Número 4, qual a letra? C. Também C de casa. Número 5, qual a letra? A. Número 6, qual a letra? E. Nenhuma das respostas anteriores. Revisando, 1, A, 2, D de dado, 3, C de casa, 4, C de casa, 5, A de Antônio, 6, E de escola. Conferido? Vamos lá. Responda. A unidade do corpo de Cristo pode ser ameaçada pelo predomínio de 3 claros e evidentes sintomas. 3 claros e evidentes sintomas. Quais seriam esses sintomas? Contenda, carnalidade, jogo de poder. Isto. Número 1, contenda. 2, carnalidade. 3, jogo de poder. Repetindo, 1, contenda. 2, carnalidade. 3, jogo de poder. Para terminar, para fechar, porque o bloco 2 corrigimos na próxima aula. Muito cuidado aqui. Aqui é uma pegadinha só. Tem muita coisa aqui parecida. Eu dou a letra e vocês me dão o número. Letra A, qual é o número?
Letra A, qual número? 6. 6. A, número 6. Letra B, qual número? 3. 3. Letra B, número 3. Letra C, qual número? 5. 5. Só irmão Kleber. Só ele que está descendo a ladeira. Vocês estão ficando lá em cima sozinhos. 5. 5. Letra D, qual número? 2. 2. Agora o Índice pegou no embalo. Letra D, 2. Letra E, qual a letra? O número? 4. 4. Letra F, qual o número? 1. 1. Letra G, qual o número? 13. 13. Letra H, qual o número? 10. 10. Letra I, qual o número? 12. 12. Letra J, qual o número? 8. 8. Letra K, número? 11. 11. Chegando no finalzinho. Letra L. Não pode errar agora, não. Letra L, qual o número? 9. 9. Agora, se você errar essa, você dormiu no ponto. Letra M. 7. 7. E tem gente que errou na outra turma, hein? Você acredita? Na última. Não acredito, não sei como. Colocaram duplicado. Duplicar os números. Vamos lá. Só para conferir. A6. B3. C5. D2. E4. F1. G13. H10. I12. J8. K11. L9. M7. Confere? Confere tudo? Maravilha! Então, próxima aula a gente corrige o bloco 2, e aí damos continuidade à nossa matéria, exatamente no ponto que nós acabamos de terminar, que é na página 10, letra C. A palavra de Deus falou conosco em alguma coisa nesta noite? Falou com você? Comigo falou. Então vamos agradecer ao Senhor, porque a palavra ela tem esse maravilhoso poder de nos instruir, de nos ministrar, de nos falar. Vamos pedir o Índice, que agora abrirá o seu áudio, estará agradecendo a Deus uma palavra de oração. Quero agradecer irmão Fábio, irmã Jaqueline, irmão Kleber, irmã Isabelle e o Índice pelo grande esforço, né, que fizeram para estar aqui. Se Deus quiser, em algumas semanas, né, acreditamos, né, por recomendação do irmão Fábio, teremos aqui a alegria de ter não um casal, né, porque eles não têm condições de estarem juntos, mas um dos dois, então teremos mais um aluno ou aluna. Então vamos aguardar, né? O nome da nossa irmã é Magali, e ela e o esposo estão muito dispostos, né, a estudarem a palavra de Deus. Qual dos dois vai estar na quinta, eu não sei, mas nós teremos, se Deus quiser, dentro de algumas semanas, mais um aluno ou aluna. Continuemos orando, né, para que o Senhor continue tocando os corações. E se você sentir na liberdade de recomendar a nossa escola a alguma pessoa que você entende que pode assumir o compromisso, porque para estar aqui tem que, obviamente, né, assumir o compromisso, não apenas no sentido financeiro, mas no sentido de estar estudando aqui, participando conosco, tá bom? E eu já agradecendo mais uma vez, irmão Fábio, pelo seu empenho, pelo seu carinho. Deus continue abençoando e recompensando o irmão Fábio, e vocês fiquem na liberdade, se acham que podem recomendar a nossa escola para pessoas que possam assumir compromisso. Índice, agradecendo a Deus com a palavra de oração. Índice, por favor. Pai, mais uma vez estamos na tua presença, queremos te agradecer por essa riquíssima oportunidade, de mais uma vez podemos estar aqui concluindo essa matéria, Pai. Que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento, nos dando graça para que nós possamos sempre, Deus, entender e aprender de tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Mais uma vez te damos graça, Pai, pela vida do pastor Luiz. Continue cuidando dele, da sua casa, do seu lar, restaurando a sua força, a sua saúde, cuidando da sua esposa, do seu filho, providenciando, assim como o Senhor sempre tem providenciado, Pai. Continue usando ele como este canal, como este instrumento, para abençoar não somente nós que estamos aqui nessa aula, Deus, mas todos aqueles, Pai, que convivem com ele.
Queremos te pedir, Pai, também que o Senhor abençoe essa escola, Deus, dando ela cada dia mais crescimento, trazendo novos alunos, novas pessoas. Pai, está conosco, Pai, aprendendo a palavra nesses últimos dias, onde pouquíssimas pessoas realmente querem aprender, mas nós acreditamos e temos a certeza de que o Senhor ainda irá levantar, Pai, jovens, uma geração, cada vida, cada irmão e irmã está aqui, Pai, abençoe cada um, dando um resto de semana abençoado, Pai, dando uma boa noite de sono e cuidando de cada irmão e irmã que está aqui presente, Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos, amém. Amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Uma ótima noite de quinta-feira, uma abençoada semana, fim de semana. Voltamos na próxima semana, dia 10, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado. Liberando as notas da outra matéria que eu estou devendo da prova, mas fiquem tranquilos que eu não vou esquecer de vocês. Tá, gente? Pai do Senhor, bom descanso a todos. Nos vemos na próxima quinta. Muito obrigado.